Continuidade, quero falar com o Capitão Túlio. Capitão Túlio, a Polônia é uma democracia liberal, membro da União Europeia, da OTAN, da OCDE e da OMC. O que o senhor pode falar sobre isso, já que o senhor esteve lá, viveu lá? Muito obrigado. General Conforto, Coronel Bazucchi, nosso adido na Polônia que nos assiste, Coronel Benedetti, professor Nélio, demais professores na sala. Eu gostaria de agradecer o convite. Para mim também é uma honra participar desse debate, dessa discussão. Eu tenho escutado com bastante atenção as colocações dos nossos speakers hoje, né? E elas convergem com aquilo que eu acreditei ser importante para falar nesse dia, né? Meu nome é Marco Túlio, eu fui auxiliar do adido de defesa e do Exército na República da Polônia no período de 2009 a 2011, e vou falar um pouco resumidamente dessa experiência e daquilo que a gente percebia, né, que seria a evolução política e essa conflagração entre direita e esquerda, que na verdade seria entre liberais e progressistas, né? É muito complicado para nós, com a nossa etnografia, entender um país que tem 1000 anos de história, entender o porquê que ocorre o nacionalismo, esse fenômeno, é muito complicado para nós, né? Eu me lembro que eu fazia questão de conversar com muita gente, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, né? E eu fiquei surpreso, numa certa ocasião, quando uma pessoa bastante nova, né, um jovem, né, me disse, eu perguntando sobre a relação com a Rússia, e essa pessoa disse o seguinte: olha, os russos são animais. E era uma pessoa bastante nova, não tinha 30 anos, né? Então não é uma opinião calcificada, né, com alguém que tivesse 50, 60 anos, que houvesse vivido o período de influência soviética. Então, como eu disse, é um pouco complicado entender a etnografia. Hoje nós temos um governo realmente que é, digamos, revisionário em termos de integração com a União Europeia, né? Eu morei, 2009, 2011, na Polônia, numa época em que a Polônia foi governada pelo Partido Progressista, que é a Plataforma Cívica, né? Que é um partido que busca a integração, inclusive de costumes com a União Europeia, coisa que não é bem aceita por parte da população. Isso tudo tem muito a ver com atavismos, e os atavismos têm a ver com a história. Eu preparei um material rápido, algo em torno de 12, 13 slides, e vou ser bastante breve, né, nas minhas conclusões, para dar um panorama do que ocorre na Polônia, por que eles pensam desse jeito, né, convergindo com algumas coisas que o general Conforto colocou, o coronel Bazucchi, os professores Robson, Zapelon, e tentando concluir que talvez isso não seja o fim da União Europeia, o movimento conservador, né? Então, vou compartilhar o material, ok? Eu não sei se já está aparecendo aí o material. Um minuto. Não, Túlio. Deixa eu projetar aqui a minha tela. Projeta antes. Isso, vai ser. Minuto, Alt Tab. Ok, vamos. Alt Tab. Isso, agora. Pergunto se vocês estão vendo a tela da Polônia aí. Sim, agora sim. Polita Polska. Aliás, o primeiro desafio que a gente tem quando chega lá é aprender a pronunciar essa salada de letras aqui, que é marcado por encontros vocálicos que a gente desconhece, né? Mas a Polônia, como eu estava dizendo, é difícil entendê-la se a gente não... a política, os costumes, esses atavismos que levam a esses posicionamentos políticos, né?
Quando a gente pensa em Polônia, muitas vezes, a gente é carregado de estereótipos, né? A gente vai pensar em campo de concentração, aí Auschwitz, com essa placa Zombeteira em alemão, né? O trabalho liberta. Isso é muito estereotipado, muito vendido como uma imagem da Polônia, aí por diversos filmes, né? Então, é uma imagem que carrega bastante. A gente pode pensar nisso. A Polônia, como a sede do Pacto de Varsóvia, foi dito aqui, foi a maior aliança militar. A Polônia é herdeira de muita indústria militar, muita tecnologia militar, não nuclear, mas convencional, dessa época, inclusive a metalurgia, né? A gente pode pensar nessa arquitetura que ficou legada, esse é o prédio da Ciência e Cultura, que está lá em Varsóvia, né? O prédio é muito bonito, mas, graças aos atavismos, muitos poloneses querem destruí-lo. Ele foi imposto por Stalin, né? Tem até isso. Muita gente vai lembrar do Papa, né? E não separando a função histórica, o papel histórico que o Papa teve, o Papa João Paulo II, né? Teve no desmonte da máquina socialista, né? Da estrutura socialista. Esse é um papel histórico ainda não muito conhecido das pessoas, né? A gente pensa em Reagan, Thatcher, Gorbachev, mas não sabe exatamente o que o João Paulo II fez lá, o Papa João Paulo II, né? Mas a Polônia não são os últimos 70 anos. A Polônia é uma fusão do antigo, isso aqui está a Praça Central, aí Stare Miasto, né? Stare Miasto em polonês é Cidade Velha, né? Isso aqui fica no centro de Varsóvia, dá a impressão que não está, mas está do lado da modernidade, né? Então é a fusão do velho, né? Da arquitetura velha, medieval, com modernos prédios de arquitetura arrojada que se ajustam, se desajustam com a sisudez aqui da arquitetura do real socialismo, né? Que proclama a grandeza do Estado, né? A Polônia de hoje é uma Polônia que investe muito em tecnologia, né? Isso aqui é uma foto, né, da Feira de Hannover de 2017. A Polônia teve lá com mais de 100 expositores, né? Eles estão investindo pesado em tecnologia digital, uma plataforma fomentada pelo Estado, no âmbito da indústria 4.0, prevendo a criação de clusters industriais pelo país para trabalhar com essa interação homem-máquina. Eles já se orgulham de ter criado o primeiro computador 100%, o primeiro robô 100% polonês, não tem nem chip, nada de fora, né? E eles querem que isso seja a marca da tecnologia deles, né? Nesse século, né? Então, é um país que tem um programa, um projeto nacional de desenvolvimento, né? E não é uma versão keynesianista desgastada, de desenvolvimentismo com estatais, não. É no fomento ao conhecimento, né? Eles têm metas, né? Eles têm metas, né? Isso eu peguei de uma publicação sobre a Polônia, né? Eles têm, até 2025, eles têm metas claras, né? Querem ser a 7ª economia na Europa, né? Atingiu o PIB per capita da Itália, Espanha, né? Pretendem ser o terceiro maior produtor industrial, o maior provedor de alimentos da Europa, né? Eles já são, hoje, se a gente fala em indicadores econômicos da Polônia, é muito interessante. 40% do PIB deles é indústria, né? Comparando aqui com o Brasil, é 20%. 80% dessa produção industrial vai para a União Europeia, né? Esses países entraram na União Europeia em 2004, então isso está muito sincronizado com o impulso que eles tiveram em termos de desenvolvimento. Então, a Polônia não quer sair da União Europeia, né? Vamos falar sobre isso, né? Então, definitivamente, isso é um país que tem um projeto nacional, né? Para dar uma ideia, né? Até 99, a renda per capita, pela paridade do poder de compra, era similar à nossa aqui. Alguma coisa em torno de $12 mil, pela paridade relativa do poder de compra, né? Hoje, por esse mesmo critério, eles estão em torno de $29 mil, e o Brasil está estacionado em $15 mil. Então, eu não estou comparando, dizendo que o projeto de desenvolvimento deles possa ser utilizado aqui. Nós somos um continente com uma série de possibilidades. Eles podem ir a reboque de um projeto regional. Nós não temos essa escolha, né?
Mas isso aqui serve para mostrar o que está ocorrendo na Polônia, né? Então, mas como entender nesse pano, como pano de fundo, todo o atavismo polonês que leva a esse posicionamento hoje, né? Lembrado do professor Zapelon, né? Um posicionamento um pouco mais contundente em relação a essa democracia, essa coisa da União Europeia, né? Veja só, o general Conforto lembrou bem, né? Isso aqui é uma gravura da batalha que ocorreu no dia 15 de agosto de 1920, o milagre do Rio Vístula, né? No qual os poloneses, né, conseguiram segurar o avanço russo. A Rússia havia se retirado da Primeira Guerra Mundial, teve um problema interno, que foi a sua Revolução Comunista, né? Quando a Primeira Guerra acaba em 1918, a Rússia está resolvendo esses problemas internos, mas quando ela consegue finalmente resolver, ela parte para cima do Ocidente, né? O lema dos generais russos, né, era avante até Berlim por sobre o cadáver da Polônia, né? Foram detidos em 1920, no Rio Vístula, milagre do Rio Vístula. Então a Polônia realmente, eles se orgulham de terem defendido a Europa do comunismo, mas não fica só nisso, né? Várias vezes eu vi citações de outros episódios históricos, né? Isso aqui é uma gravura que os senhores estão vendo de uma batalha que ocorreu em 1241, quando a Polônia, né, poloneses e os teutônicos, né, que deram origem posteriormente, séculos depois, à Prússia, né, mas era um enclave teutônico que estava situado na região que vai de Gdansk hoje, que era a antiga Danzig, até o enclave russo, Kaliningrado. Pois bem, esses teutônicos, vivendo em território polonês sob autorização da coroa portuguesa, e poloneses detiveram os mongóis, né? Seguraram os mongóis até que os problemas políticos internos da horda fizessem com que eles recuassem, né? Mas eles seguraram o tempo suficiente para que os mongóis não entrassem na Europa, né? Eles dizem, os poloneses, várias vezes, eu escutei isso, nós somos a linha entre a barbárie, entre a civilização e a barbárie, né? Eles citam com muita ênfase a batalha de Viena. Isso aqui é 1683, né? Viena cercada pelo Império Otomano, no seu de mais meses, né? O rei Sobieski III desce com 80 mil sardos, são esses cavaleiros com essas armaduras com asa, e rompe o cerco de Varsóvia, né? Pouco mais de 100 anos, né? Em 1772, a Áustria, que havia sido ajudada pela Polônia, participa da primeira partição da Polônia, né? A Polônia deixou de existir. Se é um país com o qual nós temos que aprender que nações não têm amigos, nações têm aliados. Se é uma história que pode nos ensinar isso, é a história polonesa, né? Mas esses 1000 anos, né, que a gente citou aqui, que foram citados, esses 1000 anos são repletos de história, né, de história que marca um pouco desse posicionamento atávico, né? A Polônia desapareceu como Estado 7 vezes, né? E a primeira vez não foi nem na partição, foi nas invasões, foi a invasão sueca, né? Eles chamam de dilúvio, né? 1655, né? Desapareceu. Depois veio essas partições, né? Culminam aí com a última delas, que ocorre em 1815, o Congresso de Viena, depois daquela fase napoleônica, né, que ficou bagunçado as fronteiras da Europa e as potências tentaram organizar aquilo. A Polônia foi escada do mapa, né, pela penúltima vez, em 1815, né. Eles são repletos de heróis. Esse aqui é o Kosciuszko, né, Tadeusz Kosciuszko, né. O Tadeusz Kosciuszko, né, um dos grandes líderes da resistência polonesa contra os russos, né? Ele lutou em várias guerras, né? Inclusive lutou na independência americana, onde ele tinha, no exército continental americano, ele tinha a patente de coronel. George Washington chamava ele de o herói de 2 mundos, né? Então, o que não falta na Polônia, inclusive ela tem um detalhe interessante, né? O coronel Benedetti vai até lembrar disso. As ruas têm vários nomes, dependendo do trecho, porque é tanta gente para homenagear, é uma história de mais de 1000 anos, né?
Então, que as ruas mudam de nome, uma avenida tem um nome até um pedaço, depois ela muda de nome, tem gente para ser homenageada, né? Então, 7 vezes, né? E a gente acaba, como brasileiro, a gente digamos, nós recebemos aqui os imigrantes poloneses, porque no século XIX, a Polônia não existia. A Polônia era como se fosse um estado puro, né? Ela ficou de 1815 até 1918 como inexistente. Ela volta a existir após a Primeira Guerra, né? Então, isso nós recebemos a nossa parcela de imigrantes poloneses aqui a partir de 1869, né? Isso aqui é uma gravura de um navio que segue para Brusque, uma celebração religiosa, e hoje parte da nossa cultura, os poloneses, né? A terceira maior colônia de descendentes poloneses, né? De comunidade de descendentes poloneses está aqui no Brasil. Você tem Estados Unidos, você tem a própria Alemanha, aí vem o Brasil, né? E a segunda cidade onde mais tem descendentes é Curitiba, né? Chicago, depois Curitiba, né? Então, isso ocorre também porque eles não existiam no século XIX como Estado político, mas a nação polonesa nunca deixou de existir. Nesses 1000 anos, eles chegaram a ser o maior Estado da Europa e desapareceram várias vezes, né? Essa última invasão, ela foi bastante... Isso culmina aí com a invasão da Rússia, da Alemanha, em 1º de setembro de 39, né? Mas a Alemanha era um inimigo, né? O que eles não esperavam, isso aqui, os alemães entram arrebentando as cancelas em 1º de setembro de 39, né? E a Polônia luta contra esses invasores. Mas 17 dias depois, o eterno inimigo de sempre, né? Os russos, né? Entraram pelo leste e não havia resistência. Então eles entraram marchando, até batendo bombo, né? Quando finalmente o movimento de pinça se fechou, né, a Polônia deixa de existir mais pela última vez, isso foi de 39 a 45. Né? Então, quando a gente olha, e eu tive até uma dificuldade para entender como brasileiro, como herdeiro de uma etnografia como a nossa, nós não tivemos, nosso território não foi invadido, não fomos atacados, né? Uma dessas pessoas com quem eu conversei, eu não cheguei a contar, mas ela me relatou que em toda a história da Polônia eles foram invadidos 17 vezes pelos russos, né? Então esse antagonismo, ele é marcante, ele faz parte da cultura. As pessoas são educadas desde a escola primária, né? Aprendendo sobre isso, e isso modela comportamentos políticos, né? E aí, mostrando rapidamente, tá aí, né? Varsóvia destruída, né? Isso aqui foi o levante de Varsóvia, né? 1º de agosto de 44, né? Exatamente às 17 horas, os poloneses se rebelaram em Varsóvia, né? Tiveram algumas vitórias, mas foram barbaramente destruídos. 85% da cidade foi destruída, né? E o número de mortes também, né? É interessante notar que quem tomou parte nessa destruição foram tropas ucranianas que estavam, né, do lado dos alemães. Então, algumas rusgas ainda existem, né? Os poloneses têm essa coisa, tá, que não esquece, né? Então, está aí o monumento isso aqui é um monumento que fica no centro de Varsóvia, o monumento do Levante de Varsóvia. É interessante que sempre tem vela acesa lá, né? Eles sempre estão acendendo vela, né? E existem monumentos espalhados pela cidade toda, né? Esse aqui é um monumento do pequeno insurgente, né? Nesse levante, crianças de até 10 anos de idade tomaram parte das lutas, né? Lutaram, morreram, né? Então, eles lembram isso, obviamente, o que acontece, né? 1º de agosto de 44, eles se levantam contra os alemães. Os russos já estavam no território polonês, mas não fizeram nada, né? Inclusive ficaram do outro lado do rio Vístula, que corta a cidade de Varsóvia, e não fizeram nada. Só foram repelir os alemães um ano depois, né? Então, os historiadores dizem, né, que o Stalin deixou a Polônia ser castigada, né? Bom, aí
tem a Conferência de Teherã, a Polônia passa para a órbita soviética e fica até 89, né? Eu vou sumarizar isso, né? Porque isso tem reflexos até hoje, né? Essa senhora aqui era uma operadora de máquinas, a Ana Valentinovich. Ela foi demitida, né? No final dos anos 70, né? Já estavam questionando as incongruências da economia planificada, né? Então, em solidariedade à camarada Valentinovich, esse cidadão aqui que todo mundo conhece, né, o Lech Walesa, né, organiza esse movimento, né, que virou posteriormente um partido, né? Então, você tem greves estourando pelo país todo, né? Foi um fenômeno, porque cada 4 poloneses, 3 entraram em solidariedade, né? E isso acende o sinal, a luz amarela, o governo russo, porque através da Polônia fluíam suprimentos que iam para as tropas que estavam na Alemanha, que faziam a frente com a OTAN. Então, esse camarada aqui, general Jaruzelski, que era secretário do Partido Comunista na Polônia, e quem presidia a Polônia determina a lei marcial, né? E prende boa parte dos manifestantes, inclusive o Lech Walesa. E aí entra a figura de João Paulo II, o Papa, né? Ele evita que o regime comunista suicide os presos políticos, né? Ele diz o seguinte: olha, eu quero visitar, sempre que eu vier à Polônia, eu quero visitar os presos, né? E aí gerou um problema, porque a Rússia, porque 99% dos poloneses eram católicos, né? E aí é uma coisa interessante, né? Porque a religião aí moldando a política, né? E o PiS, que é o partido que hoje aborda muito essa questão, né? Essa questão contra os russos, né? Você tem aqui já o Lech Walesa mais velho, né? Ele foi eleito o primeiro presidente eleito democraticamente em 1990, né? Ele vai até 95, ele não prossegue, né? Ele é sucedido por um centro-esquerdista, né? Alexander Kivanievski, que fica até 2005, né? Kivanievski, ele tem um comportamento bastante pragmático. Ele que prepara o caminho para a entrada na União Europeia em 2004, né? Então, uma coisa que é interessante citar sobre a Polônia, que apesar das diferenças ideológicas, há convergência com algumas questões práticas, né? Então, a Polônia, ela sai daquela situação do comunismo, aquela coisa da economia planificada, né? E vai para a prosperidade, né? Ela entra em 2004 na União Europeia, né? Mas a União Europeia, né, muito boa, né? Ajudou o ciclo de desenvolvimento da Polônia, tem muito a ver com o dinheiro que vem do Fundo Europeu de Desenvolvimento, né? A Alemanha, que vocês estão vendo, a Alemanha, ela não quer um país miserável à sua esquerda, ela quer empurrar os problemas para essa fronteira. Então, a Polônia tem sido o candidato preferencial para receber esses recursos, né? E a Polônia tem demonstrado bastante convergência, apesar das diferenças ideológicas, né? Quando eles entraram na União Europeia, eles não conseguiram gastar o dinheiro no primeiro ano por causa do marco regulatório, né? E é interessante citar isso, porque eles reformularam o marco regulatório deles em questão de um ano e meio, né? Mudaram tudo, né? Só para dar uma ideia, a gente levou 20 anos aqui para discutir a questão do saneamento, né? Eles saíram do marco stalinista para o marco regulatório que permitia usar dinheiro institucional, dinheiro vindo da União Europeia, né? E gastam com grande eficiência, né? No tempo que eu estava lá, a Polônia havia se transformado num canteiro de obras, né? Hoje deve estar bem mais estruturado, né? Bom, União Europeia, né? Mas nem toda amizade termina bem, né? As amizades, às vezes, têm rusgas, né? E aí vem a questão que já foi citada aqui, né? Está aí a Alemanha, né? A Angela Merkel, né? Está aqui a crise dos refugiados, né? Isso na verdade, levou a vários movimentos revisionistas. Você tem o Brexit, você tem a direita de Le Pen, você tem, claro, a Hungria, né? Mas, no caso da Polônia, estava muito sob controle. Na época que nós estávamos lá e analisávamos a cena econômica, a cena política e social, a plataforma cívica, que era o partido que queria integração com a Alemanha, ele era bem visto, ele tinha
maioria, inclusive, no parlamento. Mas a primavera árabe, né, essa questão dos refugiados, o eterno sentimento de culpa da Alemanha, né? Então, o que acontece? A Polônia e os países fazem parte de uma coisa chamada, dentro da União Europeia, chamada Zona Schengen, que é um espaço onde você não transita não precisa de passaporte, né? Então, se a Alemanha, mesmo que ela dissesse, olha, eu vou receber apenas o meu território, 800, 900 mil imigrantes, ela estaria recebendo em toda a Europa, porque não, por força de tratado internacional, o espaço Schengen, o que acontece, né? Essas fronteiras não são fechadas, né? Esses imigrantes vão poder andar em qualquer local, né? E alguns países não veem isso com bons olhos, né? Então você teve na Hungria, teve esse questionamento, e você tem, inclusive, na Polônia, né? E aí, aquele partido que tinha posições bastante extravagantes no nosso entender, lá em 2011, 2010, né? No acompanhamento das nossas peças, de repente esse partido, que é o PiS, né? Lei e Justiça, o partido dos irmãos Kaczynski, né? Cujo o irmão mais velho, o Lech Kaczynski, morreu em 2010, episódio de um acidente de avião, né? Em 10 de abril de 2010, né? Esse partido ele consegue ser eleito em 2015, né? A gente tem aí o Andrzej Duda, ele é eleito com o voto de jovens, né? Mas o que está ocorrendo? Assim, para pintar o panorama, né? Eu não vejo com tanta... de maneira tão problemática isso, porque é uma oposição pontual, é uma revisão pontual. Né? Já em 2010, 2011, o PiS se posicionava contra aspectos que ele considerava invasivos da Constituição Europeia, sobre os costumes de um povo altamente atávico, como eu procurei demonstrar aqui. Né? Então, por exemplo, a agenda progressista da União Europeia, os direitos de minorias, algumas coisas não eram bem vistas por essa parcela da população conservadora, né? Seja questões como casamento homossexual, imigração, né? Isso não era, na época era imigração de África, né? Depois, posteriormente, a partir de 2014, 2015, passou a ser esse problema dos muçulmanos, que a Polônia repudia, a Polônia não, o aspecto, o lado conservador da população. Então, a oposição era muito pontual nessas questões. Nunca foi uma oposição em relação ao projeto europeu de não ter mais guerra, de uma economia unificada, de um organismo que pudesse fazer frente à Rússia. Não, nunca foi esse o questionamento, né? Mas nessas questões de costumes, eles se sentiram aviltados, né? E a partir de 2015, então, está aí a eleição do PiS, ele sucede o Bronislaw Komorowski, né? Que era presidente, foi eleito em 2010 após a morte do Lech Kaczynski, né? Ele assume e ele dá, então, assim, um outro direcionamento para o governo, né? Então, a Polônia, se a gente analisa a coisa sem entender o que está ocorrendo por trás, dá a impressão que está sendo muito radical. Então, por exemplo, eles se retiraram da Convenção de Istambul, né? A Convenção de Istambul, 2012, ela é uma convenção assinada pela União Europeia, com a Turquia, e que cria formas e exige combate à violência feminina, à violência contra a mulher, à violência doméstica, todas essas formas de violência contra a mulher. Então, se a gente só olha isso, a gente, puxa vida, né? Esse pessoal do PiS é um pessoal um pouco meio esquisito, né? Mas o que colocaram nessa convenção que desgostou tanto os aspectos, a parcela mais conservadora da sociedade polonesa, né? Acontece que lá na convenção tem um ovo de serpente, né? Está escrito o seguinte, né? Os signatários também deverão desconstruir os papéis, os papéis de gênero que possam levar à violência contra a mulher. Então, quer dizer, você coloca uma coisa polêmica no meio de uma coisa que deveria ser muito boa, convergente. Quem é que pode ser contra uma coisa dessa? Um tratado internacional para mitigar, né, essa questão da violência contra a mulher. Mas você coloca no meio disso um ovo de serpente. Pronto. Então, eles se retiraram e já tem protesto na União Europeia, tem a questão dos juízes, que eles
o governo do PIS resolveu baixar a idade da aposentadoria para renovar, né? Isso foi feito de uma maneira não democrática, mas foi chancelado pelo parlamento deles, né? Então, o Andrzej Duda, ele é reeleito agora em 2020, agora mês passado, né? Embora seja chamado de populista, também não estou me apropriando aqui da frase do professor Robson, não estou fazendo uma análise coerente, né? Eu olho muito os indicadores econômicos, né? Embora algumas medidas a gente possa, isso é populismo, né? Mas se a gente olha os indicadores poloneses, né, o déficit, o grau de endividamento, né? A dívida pública tem 46%. Eles vão experimentar a primeira, 46% do PIB. A primeira recessão eles vão experimentar agora, né? Num ambiente que toda a Europa desacelera, né? Então, eles satisfazem todos aqueles quesitos de Maastricht, né? De 92, né? Da convergência monetária, né? Um endividamento máximo de 60%, um déficit público anual que não passasse de 3%, uma economia pequena. Eles satisfazem, mas nunca entraram na zona do euro, nunca abriram mão de uma... Mesmo sob o governo da plataforma cívica, jamais foram tão longe a ponto de entrar na área de convergência monetária, porque o zloty é um nome que tem mais de 1000 anos, né? E uma expressão de nacionalidade, né? Então, a minha análise não é tão... É muito pontual essa oposição, né? Realmente, a Alemanha tem um problema, tem um atavismo, né? Um sentimento de culpa muito forte, e ela resolveu fazer gracejo com o chapéu alheio aí, né? Então, os países... E a gente não pode desconsiderar a opinião de outros setores, né? Isso também é democracia, né? E eu coloco aqui como último slide da minha apresentação, isso aqui, à esquerda, né? Como é que está ocorrendo essa polarização, né? Em laranja era a plataforma cívica, né? Do atual presidente lá do Conselho Europeu, né? Que é o Donald Tusk, né? Ele era primeiro-ministro da Polônia na época, né? E o presidente era o general Komorowski, do Plataforma Cívica, né? Então, você tem essa composição em azul aí, quem votou em 2010, 2001, 2010, o PIS, e a esquerda e a laranja, a votação do Plataforma. Veja como é que isso muda já em 2015, se a gente coloca um pano de fundo nisso tudo, a crise dos refugiados, essa pressão maior da União Europeia para que outros países passe, né, adote uma agenda muito progressista, né? Veja como isso esgarça um acordo, né, que é muito meritório, porque resolveu num continente que viu 1000 anos de guerra, né? Era uma coisa... esse acordo, a União Europeia, a Zona Schengen, eu viajei por toda a Europa, né, cruzando fronteiras, aquilo era o futuro. Mas vejam o que acontece quando um sócio resolve impor o que ele quer, né, a sua concepção do que é justiça para os outros, né? Então, para os outros membros, né? Então, você tem essa polarização ocorrendo, né? Eu acredito que também o cenário deve ser, né? Mesmo na Alemanha, né, essa questão dos refugiados levou um desgaste, né, dentro do próprio CDU, do partido da chanceler Angela Merkel, né? Isso levou problemas lá. O CDU é um partido conservador. Você vê que o Partido Conservador faz um negócio desse. Então, imagina como é que são os progressistas da Alemanha, né? Mas, na minha avaliação, o que eu tenho a dizer, né? A Polônia não... Esse revisionismo, esse posicionamento mais à direita não vai botar em risco, a não ser que o resto da União Europeia queira tirar a Polônia. Isso já até iniciaram uma discussão assim, por conta da crise das aposentadorias dos juízes, né? Em 2018, o governo polonês chegou à conclusão que os juízes não se aposentariam mais com 70 anos, sim com 60 e poucos, para gerar uma renovação, né? O que acontece? A União Europeia, o Tribunal Europeu, né, chegou a questionar, disse que ia processar, só que no concerto deles, né, você tem que ter unanimidade para expulsar o membro. Então, a Hungria já declarou que é contra, já é um veto antecipado. Então, conclusão, a Polônia fica na União Europeia, né? Bom, é o que eu queria dizer para vocês, né? Me coloco à disposição, então, de qualquer
perguntas, qualquer questionamento dos professores em relação àquilo que eu vi, né? Porque agora as coisas já mudaram um pouco, né? Em termos políticos, em termos econômicos, né? Mas eu me coloco à disposição de qualquer pergunta que possa ser feita. Quero agradecer mais uma vez o professor Nelson, o General Conforto, o Coronel Bazucchi, os professores que nos assistem e tomam parte na sala. Obrigado, Túlio, grande amigo. Professor Marcelo,